Estamos começando mais um curso, Pedras Preciosas. Gostaria de convidar você a estar participando comigo mais uma vez aqui. Nós vamos estar voltando agora no nosso curso sobre Pedras Preciosas. Nós estamos estudando já essa agora, eu acho que já é a quarta aula. E nós vamos estar voltando naquilo que nós falamos na nossa última aula acerca das pedras preciosas. Então, resumindo o que nós falamos sobre a transformação das pedras preciosas, como é feita através da pressão da água, através da pressão do fogo, e a pedra que forma as pedras preciosas. Nós falamos sobre ela, as pedras sedimentares, e falamos também das pedras metamorfóbicas que geram, aquela metamorfose para criar as pedras preciosas. Falamos que isso aí representa a atuação de Deus em nós, amém? A atuação do Senhor sobre nós, a pressão, e nos torna pedras preciosas. Agora eu gostaria de falar hoje sobre a nossa primeira pedra preciosa, mas nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo de número 21. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo de número 21. Lá nós vamos já entrar nessa questão aqui do muro da cidade da Nova Jerusalém, que tem 12 fundamentos, e que cada fundamento desse é a representação de um apóstolo, de um discípulo, de um apóstolo do Senhor Jesus. E nós vamos começar estudando o primeiro hoje. Apocalipse capítulo 21, e o versículo de número 18, ele começa dizendo assim, olha, na verdade nós vamos ler o 14 primeiro, Apocalipse 21, 14, que diz assim, olha, o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e o nome dos 12 é o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro, estavam escritos sobre eles. Então o muro da Nova Jerusalém, ele tem 12 fundamentos, e nesses 12 fundamentos nós temos lá o nome dos discípulos escrito lá no muro. Aí nós vamos para o versículo de número 18 primeiro. O material do muro era de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro cristalino. Na minha versão, diz vidro cristalino. Outras versões vai dizer que a cidade era de ouro transparente. Versículo 19 diz: os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de todo tipo de pedra preciosa. O primeiro fundamento era o jaspe. Então note comigo, no versículo de número 14 diz que o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e os 12 fundamentos, e o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro estava escrito sobre eles. Aqui diz então que eram 12 fundamentos, e que o nome dos apóstolos do Cordeiro, dos discípulos, estavam escritos lá no muro. Agora, no versículo de número 19, começa dizendo assim, olha, os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de todo tipo de pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe. E o versículo de número 18 fala, o material do muro era de jaspe, e a cidade era de ouro semelhante ao vidro cristalino ou vidro transparente. Então eu quero que você note comigo o seguinte, o primeiro fundamento da cidade, a primeira pedra preciosa que nós encontramos lá, é a pedra chamada jaspe. Essa pedra jaspe, ela é a pedra que nos qualifica, nos indica que essa pessoa, que esse apóstolo dessa primeira pedra aqui, olha, na verdade é o apóstolo Pedro. Por que é o apóstolo Pedro? Porque se você estudar as 4 listas que tem do nome dos apóstolos, nas 4 listas, nós temos uma lista em Marcos, nós temos uma lista em Mateus, nós temos uma lista em Lucas, e nós temos uma lista no Atos dos Apóstolos. Nessas 4 listas que nós temos, Pedro sempre vem primeiro. Então, se aqui diz que o primeiro fundamento é jaspe, a pedra jaspe, automaticamente nós podemos concluir também que essa pedra jaspe, na verdade o quê? Essa pedra jaspe é o Pedro, ou seja, o primeiro fundamento da Nova Jerusalém, a primeira pedra que nós encontramos na Nova Jerusalém é a pedra jaspe. Essa pedra jaspe, na verdade, ela é
Pedro, ela é a tipologia de Pedro. Essa pedra preciosa representa Pedro. E o jaspe, nós vamos encontrar vários nomes. Na verdade, existem 17 variedades de nome para esse jaspe. E um dos nomes mais comuns que eu quero citar para você, existem 17 variedades dessa pedra. E o nome mais comum dessa pedra é diamante, que eu gostaria de usar mais para nós entendermos aqui no nosso português, a pedra diamante, que esse jaspe, na verdade, é essa pedra diamante nossa aqui. Uma das variedades dessa pedra é diamante, é a que nós vamos utilizar. Por quê? Porque ela tem vários elementos. E quando nós vamos, várias variedades para citar, para dizer sobre jaspe na Bíblia. Mas aqui nós encontramos essa palavra jaspe em alguns lugares da Bíblia. Nós encontramos essa palavra diamante, que também é jaspe com R no final. Não só jaspe, mas jaspe na palavra, na escrita dela. Porque por causa de várias traduções, alguns nomes nós vamos ver que está diferente. Mas o nome mais comum dessa pedra, jaspe, é o diamante. Então, aqui, quando nós lemos a palavra de Deus aqui, em Apocalipse, no capítulo 21, nós encontramos que a primeira pedra é jaspe. Então, essa primeira pedra é a pedra de Pedro. Essa pedra tem as qualidades e ela tem também a experiência da vida de Pedro como uma pedra preciosa. Por quê? Primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: essa pedra jaspe, na verdade, ela começa com o carbono. É um carvão, o mais frágil dos elementos, que é o carvão. E depois, em alta temperatura, vai se tornar um diamante. Por exemplo, é preciso uma pressão de 53 toneladas de pressão por cima dessa pedra, desse carbono, para gerar um diamante. É preciso 2.760 graus de calor para transformar o carbono em diamante. Então, nós também passamos por essa fase da nossa vida. E Pedro, ele passou por essa fase de 53 toneladas de pressão em cima dele, de 2.760 graus de calor em cima dele, para ele se tornar uma pedra preciosa. Porque Pedro, ele era um carvão, ele era negro, mas ele era frágil e ele se tornou um diamante, que nós vamos estudar aqui na palavra. Primeiro, quando nós encontramos a palavra diamante na Bíblia, nós encontramos em alguns lugares. O primeiro lugar que você encontra a palavra diamante é aqui mesmo no Apocalipse. Um lugar que nós encontramos a palavra diamante, que jaspe, né, que é diamante. Vamos ver, Apocalipse capítulo 4, versículo 2. Vamos lá. Apocalipse capítulo 4, versículo 2 e 3. Lá diz assim, olha. Imediatamente, versículo 2, imediatamente estive em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e no trono um ser estava sentado, e aquele que estava sentado parecia semelhante ao brilho das pedras de jaspe e sárdio, que é cornalina, né, esse sárdio, e havia ao redor do trono um arco semelhante à cor de esmeralda. Então note comigo que aqui a Bíblia em Apocalipse faz a referência que o trono de Deus tinha um ser semelhante lá, um ser assentado. Esse ser que está sentado no trono é o Senhor. É o Senhor. Como que eu provo que é o Senhor? Isaías capítulo 6, versículo 1, diz que Isaías teve uma visão e que o Senhor estava sentado sobre um alto e sublime trono. Agora aqui no capítulo 4, versículo 3, nós encontramos aquele que estava sentado, parecia semelhante ao brilho de jaspe. Então, a semelhança de Deus era como pedra de jaspe, ou seja, como diamante, como transparente. Só que aqui tem duas pedras, né? Está falando que era semelhante ao jaspe e falando também que era semelhante ao sárdio. Sárdio é uma pedra vermelha. O que está simbolizando isso aqui? Está dizendo o seguinte: essas duas pedras é a primeira pedra e a última pedra do peitoral que nós estudamos na nossa última aula. Você que não assistiu, você pode entrar no meu canal lá no YouTube. Lá no canal YouTube vai ter as aulas anteriores. Na aula anterior eu mostrei para você que o peito do sacerdote, o peitoral do sacerdote, lá em Ezequiel 28, ele usava um peitoral de 12 pedras no peito. E esse peitoral, a primeira pedra é a jaspe e a última é a sárdio. Aqui quando ele fala que viu o brilho das pedras, semelhante ao brilho das pedras jaspe e sárdio, está dizendo que o Senhor é o primeiro e o último. Mas está dizendo também o seguinte,
que esse brilho das pedras de jaspe aí, olha, essa pedra de jaspe aí é uma pedra transparente, é o primeiro lugar que nós encontramos, o primeiro lugar não, é o lugar que nós encontramos essa palavra jaspe aí, assim, totalmente. O que essa palavra tem para nos ensinar aqui no trono? Que o Senhor é semelhante a uma pedra de jaspe. Por isso que a primeira pedra do muro da cidade é jaspe. Sabe por quê? Porque nós precisamos ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Pedro era um carbono muito negro, mas ele se tornou como a pedra de jaspe. Por quê? Porque ele precisava ser semelhante ao Senhor. Por isso que aqui no capítulo 4 diz que o Senhor... A Bíblia está dizendo que o Senhor era semelhante a uma pedra de jaspe, mostrando para nós que nós também temos que ser semelhante ao Senhor. E a Bíblia diz que nós seremos semelhantes a Ele. Então nós precisamos ser como um diamante, nós precisamos ser como uma pedra de jaspe, como uma pedra que passou pela pressão, pelas toneladas, que são 53 toneladas de pressão por cima, e pelo calor de 2.760 graus para um diamante, para um carbono se tornar um diamante. Nós temos que passar pelas pressões da nossa vida para nós nos tornarmos diamante. Nós temos que passar pelas provações, pelos problemas, para realmente a gente ser uma pedra preciosa diante do Senhor. Olha o que a Bíblia diz. Eu quero que você abra comigo em Ezequiel. Vamos lá. Ezequiel 3:9. Estamos falando de Pedro, a primeira pedra aí. Amém? Ezequiel capítulo 3, versículo 9. Olha o que diz a Bíblia. Ezequiel capítulo 3, versículo 9. Ezequiel capítulo 3, versículo 9. Ezequiel 3:9 diz assim, olha: fiz a tua testa como diamante, mais duro do que a pederneira, não os temas, nem desmaie diante da sua forma de olhar, porque são casas rebeldes. Isso aqui é Deus falando com Ezequiel, que ele fez da testa dele como um diamante, a mais duro do que a perdeneira. O que representa isso, irmão? Só diamante corta diamante. Somente o diamante corta diamante. Sabia que para polir um diamante, você tem que pegar o pó do diamante, misturar com óleo para você polir o próprio diamante, porque é só o diamante que pole o diamante. E outra coisa mais, para você polir todas as outras pedras preciosas, você tem que pegar o pó do diamante com óleo e passar nas outras pedras preciosas para polir elas. Então o que o Senhor está dizendo? Deus está dizendo que o rosto do Ezequiel, que aqui Deus está levando Ezequiel para pregar para um lugar, para um povo que era rebelde. Então ele está dizendo o seguinte, que o rosto de Ezequiel seria duro como um diamante. Sabe o que representa isso aqui? Que representa a dureza do diamante, que o diamante é duro. Então a dureza do diamante, a gente fala que é a 10ª categoria de dureza é o diamante. Por quê? Porque o diamante risca todas as outras pedras de tão duro que ele é. E o diamante também, o pó do diamante, você pode esfoliar as outras pedras. Agora, outro lugar que eu quero ler também sobre ele é Jó. Vai comigo, Jó 28:17. Jó, capítulo 28, versículo 17. Jó 28:17. Jó, capítulo 28, versículo 17. Olha o que diz lá. Jó 28:17. Lá diz assim, olha: o ouro e o diamante não se pode igualar. E é ela nem dá-lhe em troca vasos de ouro fino. O ouro e o diamante não se pode igualar. Desculpa-me. Ouro e o diamante não se pode igualar. Nem dá-lhe-ão em troca vasos de ouro fino. Aqui está falando do como é valoroso um diamante. Está falando de um valor que tem um diamante. Então,
Quando nós lemos aqui na palavra do Senhor, nós encontramos aqui o diamante, que é claro, transparente, ele é a representação do apóstolo Pedro. E nós vamos dar uma estudada agora de como o apóstolo Pedro se tornou um diamante depois na Nova Jerusalém. Como foi a pressão que ele sofreu. Primeiro, quando você pega uma pedra de jaspe, aqui o diamante, o jaspe é chamado de heliotrópio. O que é isso? É porque ele sempre se volta para o sol. Quando você pega um diamante, ele sempre está voltado para o sol. Por quê? Porque você consegue ver ele refletindo, capturando aquela luz. O diamante, ele captura aquela luz para dentro dele. Então note comigo, aqui quando a Bíblia fala de Pedro, está dizendo o seguinte, que Pedro pode ir para todos os lados, mas ele sempre se volta para o Senhor. Isso, a pedra de diamante, ela conta a história. A pedra de jaspe aqui que nós vemos, ela conta a história de Pedro. A história de Pedro, ela começa lá no capítulo de João 1,40. Vamos ver a história de Pedro. 1,40. Como que começou a história dele? Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo de número 40. 40. Lá diz assim, olha. João, capítulo 1, versículo 40. Lá diz assim, olha. André, irmão de Simão Pedro, era um daqueles dois que ouviram as palavras de testemunho de João e seguiram a Jesus. André achou primeiro seu irmão Simão e lhe disse, encontramos o Messias, que traduzido quer dizer Cristo. E levou-o a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Então, aqui nós encontramos o primeiro momento o primeiro contato de Pedro com Jesus. Aqui foi o encontro. Nós sabemos a história que o que acontece? João e André, aqui, no versículo de número que nós vemos aqui, a partir do 38, você vai ver que 2 discípulos seguiram a Jesus. João viu o Cordeiro de Deus e falou assim, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João não seguiu Jesus, mas naquele momento ali, 2 discípulos de João seguiram Jesus. Quem são esses 2 discípulos? Esses 2 discípulos é o André e o João. Esses 2 seguiram Jesus ali. Mais ou menos 4 horas da tarde eles foram atrás de Jesus. Depois deles, o que acontece? André levou na verdade, Simão, chamava Simão, até Jesus. Quando ele foi até Jesus, Jesus vai mudar o nome dele. Aqui no capítulo de número 41, André encontrou Simão, levou ele até Jesus. Quando ele encontrou com Jesus, ele encontra com Jesus aqui no versículo 42, aí a Bíblia diz, levou até Jesus, e olhando Jesus para ele, diz, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Aqui nós temos uma revelação muito importante. Por quê? A revelação é o seguinte. Pedro, ele tem alguns nomes na Bíblia. Primeiro, esse nome que nós encontramos aqui, olha, Simão, é o nome hebraico. Esse nome Simão hebraico, a palavra Simão, ela vem de Simeão. A palavra Simeão significa ouvir. Então, Simão é o nome hebraico que é o mesmo de Simeão, que significa ouvir. Depois, nós temos outro nome dele aqui, olha, em grego, que é Pedro. Aí, nós chamamos ele de Pedro porque é um nome grego, que a maioria chamava ele de Pedro. Mas o nome Pedro, em aramaico, é Cefas. Então, olha quanto nome que ele teve. Primeiro nome, ele chamava Simão. A palavra Simão, aqui, Simeão, além de significar ouvir, também significa uma outra coisa. A palavra Simão significa cana balançada pelo vento. Agora, presta atenção. Aqui nós encontramos no hebraico a palavra Simeão, que é Simão. No grego nós encontramos a palavra Cefas, ou Pedro. Não, a palavra Pedro, que é no grego. E Cefas é a palavra em aramaico. Então, esses nomes dele, Simão, Pedro, que é Pedro, Cefas,
nós encontramos esses nomes dele, mas o Senhor fez uma coisa interessante. Aqui o Senhor vai pegar esse nome, presta atenção, vai pegar o nome dele aqui no capítulo João 1,42 e vai trocar o nome dele. Vamos entender. E Jesus olhando Jesus para ele, diz: tu és Simão, quer dizer, tu és balançado pelo vento, tu és ouvir, porque a palavra Simeão também no hebraico significa ouvir, ouvido, ouvir. Aí ele diz: tu és Simão, filho de Jonas. A palavra Jonas significa pombinha murmuradora. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra ou Pedro. Então Jesus vai transformar Pedro do pó da terra, eu quero que vocês entendam, do pó da terra, vai transformar ele em pedra viva. Pedro agora é pedra, ele agora é pedra, mas presta atenção, aquele pó da terra é agora pedra, e agora o Senhor vai tornar ele de pedras preciosas. É isso que acontece conosco. É isso que acontece conosco. O Senhor nos chama como pó da terra. Eu e você são como o pó da terra. Eu vou pegar, nós vamos ler um versículo aqui agora, para nós entendermos um pouco sobre isso. Vamos abrir Gênesis. Nós vamos ver Gênesis 3,19. Vamos lá. 3,19. Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Gênesis 3,19. Olha o que diz lá. Com o suor do teu rosto, comerás o teu pão, até que retornes à terra, porque dela foste tomado, porque tu és pó e ao pó voltarás. Então, quando o Senhor, o primeiro nome de Pedro era Simão. A palavra Simão aí quer dizer que ele era pó da terra. Quer dizer que ele era pó da terra, como nós também somos o pó da terra. Somos criados do pó da terra e ao pó da terra voltaremos. Só que agora presta atenção. Agora o Senhor está dizendo para ele: olha, tu és Simão, mas a partir de agora tu vai chamar Cefas, ou chamará Pedro. Pedro é pedra. Então, do pó da terra, Deus agora fez Pedro pedra. Então, ele agora é uma pedra. Mas da pedra que é Pedro, ele vai se tornar uma outra pedra. Que pedra que ele vai se tornar? Ele vai se tornar uma pedra viva. Você quer ver? Abra sua Bíblia comigo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primeira carta de Pedro. O versículo que nós vamos ler é o capítulo 2, o versículo de número 5. Olha o que diz lá. Vós também, como pedras vivas, sois edificadas como templo espiritual, para que sejais um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, aceito como agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Aí presta atenção, no versículo 2 de 1 Pedro, capítulo 2, 5, ele diz que nós somos pedra viva. Então vamos lá comigo. Nós lemos em Gênesis 3, versículo 15, foi isso mesmo, não foi? Não, 15 não, 19. Que o homem, que eu e você somos pó da terra, como Pedro também era pó da terra. Mas do pó da terra, presta atenção, do pó da terra ele se tornou uma pedra viva, aqui falou. Mas agora presta atenção, olha o versículo 6, 1 Pedro 2,6 agora. Por isso está contido na Escritura: eis que ponho em ti Sião, ou Sião, a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, é aquele que nela crê não será confundido. Então presta atenção, só que tá bom, olha só, o que Pedro está dizendo para nós? Pedro está dizendo que ele era pó da terra, aí o Senhor pegou e mudou o nome dele de Cefas, como pó da terra, para pedra. E ele agora é uma pedra, mas de pedra o Senhor vai tornar ele lá na Nova Jerusalém, capítulo 21, onde nós lemos lá, na Nova Jerusalém, no capítulo 21, versículo 19, que ele é uma pedra preciosa agora. Então ele foi do pó da terra, ele se tornou uma pedra, da pedra agora ele sofreu uma pressão muito forte e também o calor muito forte. Eu já falei aqui, vou repetir, que para se tornar
o carbono se tornar um diamante, ele precisa de 53 toneladas em cima dele com pressão e precisa também de 2.760 graus de calor em cima dele para gerar o carbono se transformar numa pedra preciosa chamada diamante. E Pedro passou por isso. Ele passou por essa pressão para quê? Para ele se tornar uma pedra preciosa, para se tornar um diamante. Vamos agora voltar aqui a estudar sobre Pedro. Então, quando nós estudamos sobre Pedro, existem algumas coisas que nós vamos estudar aqui agora sobre ele, para nós entendermos essa pressão que Pedro sofreu para chegar aonde ele chegou. Primeira coisa que nós vamos entender. Aqui nós vamos encontrar Pedro na Bíblia, muitos lugares. E Pedro ele foi chamado para ser discípulo de Jesus. Mas quando ele foi chamado para ser discípulo de Jesus, algumas coisas são interessantes na vida dele. Por exemplo, Pedro, ele desceu 7 degraus. Presta atenção. Pedro desceu 7 degraus e depois ele vai ser restaurado e ele vai subir os 7 degraus novamente. Mas ele teve que cair 7 vezes para ele ser levantado. Por que ele caiu 7 vezes? Por causa de uma palavra da Bíblia que diz o seguinte, que o justo cairá 7 vezes, mas Deus o levantará. Pedro, ele caiu 7 vezes. E essas 7 degraus que ele caiu, que ele desceu, ele vai ter que subir agora. A vida de Pedro, para nós entendermos, ela tem 2 números importantes na vida de Pedro, 3 e 7. Pedro desceu 7 degraus e subiu 7 degraus. Pedro, o número 3 na vida dele é muito significativo, porque nós vamos ver que várias 3 na vida dele, 3, 3, 3. Por quê? Porque se você pegar um diamante, você vai ver que um diamante, ele tem o formato de um triângulo. Depois você pega uma foto aí, entra aí e coloca uma foto aí de um diamante para você ver. Eu não sei se a minha caneta está muito fraquinha, mas um diamante, a maioria dos diamantes, eles têm uma dimensão triangular. Ou seja, ele tem três lados principais. Assim também aconteceu na vida de Pedro. O número 3 na vida de Pedro é muito tremendo, o número 3 na vida de Pedro. Mas primeiro, vamos falar dos 7 degraus que ele caiu e os 7 degraus que ele subiu. 7 degraus que ele caiu. Vamos abrir a nossa Bíblia. Alguns lugares aqui, ó. Marcos capítulo 14. Vamos lá. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Vamos lá. Marcos capítulo 14. E o versículo de número 20. Era aí. 29. Marcos capítulo 14, versículo 29. Era aí. 29, ó. Marcos 14, 29. Vamos lá. Diz assim: então Pedro lhe disse: ainda que todos se escandalizem, eu, porém, jamais. Eu, porém, jamais. Olha só. Isso aqui no capítulo 14 é aquele momento que Jesus fala assim, olha, que todos iriam se escandalizar naquela noite, por causa que ele seria preso, seria levado, seria morto. Aí Pedro pega e entra no meio e fala assim, olha só, aí Pedro diz assim, olha, então Pedro lhe disse, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Primeiro degrau da vida de Pedro que ele caiu. Sabe qual que é esse degrau? Da arrogância espiritual. Esse, na verdade, não é nem o primeiro, esse é o segundo degrau, mas depois eu volto aqui no primeiro. Qual que é o problema aqui? Ele fala, ó, então Pedro lhe disse, ainda que todos se escandalizem, eu, porém, jamais. Sabe o que apresenta isso? A arrogância espiritual dele. Sabe o que é arrogância espiritual? É que ele colocou o eu. O problema de Pedro é colocar o eu na frente. Aí ele fala,
todos, ainda que todos se escandalizem, eu, porém, jamais. Sabe o que é isso? É que Pedro, aqui é um degrau, na verdade, o degrau que Pedro está caindo. Por quê? Porque ele está colocando o eu dele acima de tudo. A arrogância espiritual de achar que todos vão cair, mas que Pedro não vai cair. É o degrau que fez ele cair. Agora, vamos ver o outro degrau? Na verdade, esse é o segundo, né? Eu pulei para o segundo sem perceber. Vamos ver o primeiro degrau. O primeiro degrau, na verdade, eu falei o segundo, mas é porque eu esqueci do primeiro aqui, ó. O primeiro tá aqui, olha. Vamos ler. O primeiro tá no Mateus capítulo 16, versículo 20. Mateus capítulo 16. O versículo de número 22. Esse aqui é o primeiro degrau. Eu já li o segundo, né? O segundo, os irmãos me perdoem pela ordem, eu vou colocar a ordem direito. Então, o primeiro. Mateus capítulo 16, versículo 21. Ó, primeiro degrau. Desde então começou Jesus a declarar a seus discípulos que é necessário ir para Jerusalém e padecer muito na mão dos anciãos e dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro, tomando-o à parte, começou a retrucá-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, e de modo algum te aconteça isso. Mas ele, voltando-se para Pedro, disse: Para trás de mim, Satanás, que me serve de tropeço, porque não colocarás a mira nas coisas que são de Deus, senão nas coisas que são dos homens. Então aqui é o primeiro degrau que Pedro caiu. Eu comecei do segundo, mas o primeiro degrau é aqui. Qual que é isso? É a rejeição da cruz. O primeiro degrau que Pedro desceu foi o degrau de rejeitar a cruz, porque Jesus falou: olha, eu vou morrer lá, e ele falou: não, Senhor, aparta de ti isso, não aceite isso. Ele rejeitou a cruz. É lógico que esse tópico aqui tem muita coisa. Na verdade, aqui é a primeira vez que Jesus fala da cruz, mas eu não posso me deter em cada degrau desse por causa do tempo do curso. Esse curso, quando eu dou, é lógico que eu vou aqui na rejeição da cruz, é muita coisa que eu preciso falar, mas como aqui eu tenho que resumir, o primeiro degrau então que Pedro desceu foi o quê? A rejeição da cruz. O segundo degrau que Pedro desceu é Marcos capítulo 14, versículo 29. Então Pedro lhe disse: ainda que todos se escandalizem, eu, porém, jamais escandalizei. Quer dizer, Pedro caiu na arrogância espiritual. Segundo degrau que ele caiu, a arrogância espiritual de achar que não precisa vigiar porque não vai cair, achar que é forte, achar que pode, achar que não vai cair, e colocar o seu eu acima de tudo. Foi o que acontece com Pedro aqui? Ele coloca o eu dele acima de todas as coisas. Quando ele coloca o eu dele acima de todas as coisas, ele cai na arrogância espiritual. Então, o segundo degrau que Pedro cai, isso aqui, quando eu falo que ele desceu o segundo degrau, para ele se tornar um carbono, porque para ele ser diamante ele vai ter que subir, mas aqui, como ele agora está como carbono, frágil, fraco, o que ele faz? Ele diz: olha, eu, porém, jamais me escandalizarei. Quer dizer, todos podem escandalizar, mas eu não me escandalizarei. Esse aqui é o terceiro degrau. O quarto degrau está no versículo, nós vamos ler, é o versículo de número, quer ver? Agora o terceiro degrau. O terceiro degrau que Pedro caiu, desceu, né? Pedro desceu. Que Pedro desceu, está no versículo de número, peraí. A falta de vigilância dele. Está no versículo de número 50. Peraí. Versículo 47. Marcos capítulo 14, versículo 47. Aqui é o terceiro degrau. Você pode até escrever na sua Bíblia aí. O terceiro degrau. O terceiro degrau que Pedro vai cair, olha. Terceiro degrau.
Marcos 14, 47. Um dos que ali estava, puxando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e lhe cortou a orelha. O que acontece aqui? Essa pessoa que cortou a orelha aqui é o quê? Isso aqui é o zelo carnal. É o terceiro degrau que Pedro desce, é o zelo carnal. Como é que eu sei que essa pessoa que cortou a orelha desse rapaz é Pedro? No versículo, quando nós voltamos aqui, olha, aqui, olha, no capítulo 22, de Lucas, é, 22 e o versículo 50, lá fala: e um deles feriu o servo do sumo sacerdote e decepou-lhe a orelha direita. Novamente, aqui em Lucas 22, 50 fala que a orelha do rapaz chamado Malco foi decepada. Mas onde eu sei que foi Pedro? João capítulo 18, 11. Vamos ler lá. João 18, 11. João 18, 11. Evangelho de João 18, 11. Ó. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha, porventura o cálice que o Pai me deu não beberei? João 18, 11. Ou seja, quem cortou a orelha do rapaz chamado Malco, esse rapaz na verdade aí, olha, esse rapaz na verdade aí, era servo do sumo sacerdote, faltava meses, na verdade, para ele concluir, na verdade, ele é um rapaz aqui, que ia concluir o seu ofício, né? Esse rapaz ia concluir o seu ofício para ser sacerdote. Esse rapaz estava sendo trabalhado para ser sacerdote. Por quê? Porque um sacerdote, ele demora, para ser sacerdote, tinha que estudar de 5 a 8 anos. Faltava um ano para esse rapazinho chamado Malco ser sacerdote. Aí Pedro arranca da espada, aí a tumba vai lá prender Jesus, ele vai com eles, porque eu não vou falar sobre isso. Existe 4 tipos de trabalhadores do sacerdote, do templo naquela época, e esse rapazinho estava fazendo estágio de 1 ano para ser sacerdote. Ele estudou de 5 a 8 anos mais ou menos, agora faltava 1 ano de estágio para ele virar sacerdote. Aí o que acontece? Aí ele vai junto com eles para prender Jesus. Pedro, pelo zelo espiritual, que na verdade é um zelo carnal, pegou a espada, cortou a orelha do rapaz. Quando ele corta a orelha do rapaz, Jesus fez um milagre lá. Por que Jesus fez um milagre? Porque se Jesus não faz esse milagre de trazer a orelha do rapaz no lugar, o rapaz não poderia ser sacerdote, nunca mais, porque a orelha direita é onde colocava o azeite para consagração de um sacerdote, e o sangue também era colocado lá, na orelha do lado direito. Aí o que acontece? Pedro cortou a orelha dele, era para Pedro ser preso. Por quê? Porque Pedro ia ser um dos que ia ser crucificado com Jesus por causa desse ato. Mas aí Jesus pegou a orelha e colocou a orelha no lugar, tudo voltou ao normal e prenderam Jesus. Mas agora, esse aqui é o quê? É o o quarto, né? Não, o terceiro. É o terceiro degrau que Pedro desceu na sua vida espiritual, que ele desce. Aí ele primeiro rejeita a cruz, depois a arrogância espiritual dele, dizer que todos podem escandalizar, mas que ele não iria escandalizar. Depois o zelo carnal, ele corta a orelha do sumo sacerdote, do rapazinho lá do mal. E tá faltando um aqui, que é o quarto, né? Que eu na verdade saltei ele aqui, é a falta de vigilância. Porque lá no Getsemane, né? Jesus vai chamar, vamos ler aqui, olha, Mateus capítulo 26, ó. A vigilância. É lógico que eles são seguidos, o degrau que Pedro desceu aqui também, ó. É Mateus capítulo 26. Capítulo 26. Lá no início do capítulo 26 de Mateus, o Senhor pede para eles vigiar com ele. Só que o que acontece? Pedro, né? 26.
Eu falei 26, mas é 26 mesmo. Lá no finalzinho, ó. Mateus capítulo 26. O momento que Jesus vai para o Getsêmani, aí ele pede para vigiar. Ele fala assim, olha, ficai aqui, orai, ficai aqui, enquanto eu vou ali e vou orar. Lá no capítulo, Mateus 26, o capítulo de número 36 começa, olha, Mateus 26, 36. Isso aqui é, na verdade, o outro degrau que Pedro caiu. Ó, Pedro desceu. Jesus então chegou juntamente com eles a um lugar chamado Getsêmani, que significa prensa de azeite, e disse aos seus discípulos, sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E tomando consigo Pedro e 2 dos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se grandemente. Então presta atenção. Ele pegou 8 discípulos e mandou sentar. Pegou 3 e levou com ele para mais adiante. E então disse, a minha alma está muito triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Mandou eles vigiarem, os 3. Na verdade, esses 3 é quem? Pedro, Tiago e João. Aqui tem 8 sentados, porque falta um, que é Judas, que foi negar, que vai vir com os malfeitores para prender Jesus. Agora presta atenção. Aí Jesus falou que ele, ó, sentai aqui e vigiai. Porém, o que aconteceu? Versículo de número 39. Adiantou-se um pouco mais, prostou-se com o rosto em terra e orando disse, meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, senão como tu queres. E voltando aos seus discípulos, encontrou-os dormindo e disse a Pedro, ele não falou com os 3, ele falou com Pedro, porque Pedro caiu aqui, desceu um degrau aqui, olha, outro degrau que Pedro desceu. Então não pode vigiar comigo nem sequer uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é débil. O que nós estamos vendo aqui no Getsêmani? Vamos colocar em ordem agora aqui, para os irmãos entenderem. O primeiro degrau que Pedro desceu foi a rejeição da cruz. Nós vemos lá em Mateus que Jesus falou que ia morrer na cruz, e Pedro falou, não morra na cruz não, que isso não deve acontecer. Aí Jesus até chamou ele de Satanás, aparta de mim. O segundo degrau foi o momento da arrogância espiritual, que Jesus falou que todos iam escandalizar naquela noite. Aí Pedro falou, eu, porém, não me escandalizarei. O que é arrogância espiritual? Quando eu coloco o meu eu acima de tudo. Depois vem o terceiro degrau. O terceiro degrau é o que eu li agora, a falta de vigilância. O Senhor falou, Pedro, ficai aqui no Getsêmani, vigiai e orai. Pedro dormiu com os 2 discípulos, Tiago e João, dormiu. Aí Jesus volta e fala, vocês não podem vigiar comigo 1 hora, Pedro? Tá vendo? Ele está dizendo para Pedro, tu está descendo mais um degrau. Depois veio o 4º degrau que Pedro desce. Qual que é o degrau que Pedro desce? O zelo carnal. Como ele não vigiou, ele cortou a orelha do rapaz chamado Malco, que na verdade era um rapazinho que estudou de 5 a 8 anos para ser sacerdote, agora faltava 1 ano para ele se formar. Aí o que acontece? Ele arranca da espada e corta a orelha direita daquele rapaz, quer dizer, está cortando o sonho daquele rapaz. Aí Jesus veio, colocou a orelha dele no lugar, entendeu? Porque senão era para Pedro também ser preso e até morrer numa cruz, por ele ter levantado a espada contra um sacerdote, porque aquele menino, o Malco, já era um sacerdote também, ele estava no período probatório para se tornar um sacerdote. 4º degrau. Agora vamos para o 5º degrau. O 5º degrau, nós vamos para o 5º degrau agora. Vamos agora seguir direitinho. Vamos para o 5º degrau. O 5º degrau está lá no capítulo, o 5º degrau. Vamos para Marcos 14. Eu acho que Marcos 14 é melhor. Marcos 14, 54. Espera aí. Porque Marcos, na verdade, o evangelho de Marcos é chamado o evangelho de Pedro, porque foi Pedro que contou tudo para Marcos e Marcos escreveu. Só tem um lugar que Pedro não contou para Marcos. Quando ele fala do Getsêmani, ali Marcos que viu mesmo aquilo tudo. Mas o evangelho de Marcos todinho foi Pedro que falou para Marcos e Marcos escreveu. Entendeu? Então vamos lá. Marcos capítulo 14. Deixa eu achar aqui, ó. Marcos capítulo 14. Eu quero ler o versículo, acho que é o 54.
aonde fala que Pedro, o degrau que Pedro desceu, ele seguia Jesus de longe. Jesus estava indo preso e ele seguia Jesus de longe. Marcos 14, versículo de número... Peraí, só um minutinho, irmãos. Aqui, olha, versículo 54. Marcos 14, 54. Vamos lá comigo. Marcos capítulo 14, 54. E Pedro seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os oficiais, aquentando-se ao fogo. Aqui nós vamos encontrar Pedro caindo novamente, descendo novamente, mais um degrau. Esse degrau é o quinto degrau que ele caiu. Esse quinto degrau que ele cai é o que? Ele estava seguindo Jesus de longe. Sabe aquela pessoa que serve, não serve? Tá perto, mas está longe. Então ele está seguindo Jesus de longe, aqui no 14. Agora, no Marcos 14, 54. Ele estava seguindo Jesus de longe, aí de repente, aqui também acontece outra caída dele. Marcos 14, 66. E Pedro estava perto, embaixo do átrio. Chegou uma das criadas do sumo sacerdote. Então ele estava na fogueira, aquecendo com aquele pessoal que chicoteou Jesus, pessoal que cuspiu em Jesus. Pedro está lá sentado. Agora vem o versículo 66. E estando Pedro, Marcos 14, 66. E estando Pedro embaixo do átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro que se aquentava, olhou nos seus olhos e disse: tu também estava com esse Jesus Nazareno. Então presta atenção, ele estava ali aquecendo, né, naquela fogueira dos incrédulos, daqueles que chicotearam Jesus, aqueles que cuspiram em Jesus. É o outro degrau que ele caiu. É o degrau do quê? De estar junto, de estar no lugar errado. O que a Bíblia fala no Salmo de número 1? Aquele que se assenta à roda dos escarnecedores. Então, ele desceu esse degrau porque ele estava sentado na roda dos escarnecedores. Estavam ali falando mal de Jesus, pessoas que cuspiram, bateram em Jesus. Agora ele vai cair o sétimo degrau. Olha o sétimo degrau. Marcos 14, 68. Mas ele negou, dizendo: não conheço, nem sei quem dizes. E saiu para o alpendre e o galo cantou. Então, aqui ele negou. Mas se você ver o versículo 70, aqui ele negou que não conhecia Jesus de Nazaré. Ele negou que não era nazareno, que não sabia quem ele era. Versículo 70. Mas ele negou outra vez, e pouco depois que ali estava, disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu é um deles, pois tu também é galileu, e fala semelhante a ele. Mas ele começou a pagrejar, a jurar: não conheço esse homem de quem falas. Então Pedro, irmãos, novamente ele negou Jesus. Ele negou Jesus aqui. Quando ele negou Jesus, o galo cantou. Nós sabemos da história. E ele começou a chorar, né? Ele começou a chorar porque o galo cantou. Versículo 72 fala: e o galo cantou pela segunda vez. E Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes negarás. E pensou nisso e começou a chorar. Só quero abrir 2 aspas aqui na mensagem. Querido, esse galo aqui não é o galo lá do seu quintal, não é o galo animal, não. Esse galo aqui é galocino. Era um sino que tinha na casa do sacerdote, que batia aquele sino de hora em hora para mudar o turno dos soldados que trabalhavam lá, cuidando do templo e da casa do sacerdote. Esse galo sino aqui é isso. Esse galo sino aqui não é o animal, não é o galo lá do quintal, não. Primeiro que o galo, se você ler lá em Levítico, o galo é um animal imundo, considerado como um animal imundo. Então, como é que um galo vai estar na casa do sacerdote, do sumo sacerdote? Não. E esse galo aqui, o galo sino, era um sino que tocava, e eles trocavam o turno de vigia, de vigilantes que cuidavam do templo. Então, quando o galo tocou, né, o galocino tocou, o que aconteceu? Naquele momento, Pedro
já tinha caído 7 degraus. Então Pedro desceu 10 degraus. Quando ele desce esses 10 degraus, ele se torna como um carbono negro. Mas agora, lembra que nós estamos estudando as pedras preciosas. E Pedro é a primeira pedra preciosa de Apocalipse capítulo 21. Lá do capítulo 21 lá. Se ele é a primeira pedra do capítulo 21, 19, chamada jaspe, que é o diamante no nosso tempo, ele agora está negro como um diamante, como um carbono. E ele vai se tornar agora como um diamante. Como? Quando ele vai receber a restauração. Como é que começa a restauração dele? Quer ver? Agora, se ele desceu 7 degraus, ele vai ter que subir 7 degraus. Começa aqui, olha, lá Vamos abrir a nossa Bíblia. Lucas, capítulo 22, 32. Lucas, vamos lá. Capítulo 22, 32. Lucas capítulo 22, versículo 32. Vamos ver, ó. Primeiro degrau que ele vai subir agora. 22, eu falei o quê? 22, 32. Ó. Lucas 22, 32. Pedro vai agora, né, ser restaurado pelo Senhor. O primeiro degrau de restauração na vida dele. Espera aí, eu vou encontrar aqui. A minha Bíblia não é como a Bíblia comum dos irmãos, é uma Bíblia cronológica, então até eu mesmo embaralho, tem hora. Lucas 22, 32. Diz assim, olha. Diz assim, mas eu roguei por ti, 22, 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não te falte. E tu, quando te converteres a mim, fortalece os teus irmãos. Então, o primeiro degrau para Pedro subir é o quê? A restauração dele. O primeiro degrau para a restauração dele é o seguinte: é que Pedro, antes mesmo dele cair, o Senhor já intercedeu, o Senhor tinha intercedido por ele. O Senhor tinha pedido por ele. Você acha que é por acaso que Satanás estava investindo contra a vida de Pedro? Porque aqui diz, olha, mas eu roguei por ti, quer dizer que Deus pediu por ele. A palavra rogar aqui no grego é, mesmo a resposta sendo não, eu vou pedir por você. Aí a Bíblia diz que ele rogou, olha, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não te falte, e tu, quando converteres a mim, fortalece os seus irmãos. Então, antes mesmo que Pedro caísse, o Senhor já tinha intercedido por ele. Isso acontece conosco também. O Senhor intercede por nós mesmo antes, bem antes de você descer o degrau, ele já está intercedendo por você. Aí agora presta atenção, a Bíblia fala que há um sacerdote no céu, que é Jesus Cristo, que ele intercede por nós. Então, olha só, o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Então presta atenção, aqui diz o primeiro passo da restauração dele, que o Senhor rogou por ele, o Senhor pediu por ele, antes mesmo que Pedro caísse, o Senhor pediu por ele. Então o primeiro degrau de restauração de Pedro. Segundo degrau, está lá no capítulo 22, aqui no capítulo 22 mesmo, e o versículo 60. 22, 60. Aí mesmo, em 22, 60. Lucas 22, 60, ó, 22, 60, Lucas 22, 60, vamos ver. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. Naquele momento, enquanto ainda falava, o galo cantou. Presta atenção. E virando-se o Senhor, isso aqui é Jesus, fixou o olhar em Pedro. Pedro então lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe dissera, antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes.
e vindo para fora, chorou amargamente. Então presta atenção. Presta atenção, o galo cantava de 0 hora às 3 horas da manhã. E cantava de 3 horas da manhã às 6 horas da manhã. Então presta atenção, aqui, nesse momento aqui, que Pedro negou, naquele momento, a palavra, o fogo, a palavra de Deus, ela é fogo. Jeremias diz que quando eu paro de falar a palavra, nos meus ossos começa a queimar. Então presta atenção, a palavra de Deus foi fogo. Por quê? Porque quando ele lembrou da palavra do Senhor, essa aqui é o segundo passo da restauração de Pedro, o olhar de misericórdia do Senhor. E essa palavra aqui, na verdade, no grego não tem escrito palavra. Existem 2 palavras no grego para palavra no Novo Testamento. Uma palavra é logos, a outra é rema. Aqui é rema. Sabe o que é isso? Palavra profética. Aí Pedro lembrou-se da palavra profética, Jesus olhou para ele, isso é o olhar de misericórdia. Quando ele olhou para ele, naquele momento, o olhar de misericórdia despertou a palavra rema dentro de Pedro. Aí naquele momento Pedro lembrou e ele chorou amargamente arrependido por aquilo que ele fez. Sabe o que isso aqui representa? Isso aqui representa claramente o segundo passo da restauração de Pedro. Pedro agora está subindo o segundo degrau, que ele caiu, agora ele está subindo. O terceiro degrau está em Marcos 16, 7. Marcos, capítulo 16, versículo 7. Vamos lá. Marcos, capítulo 16, versículo 7. 16, 7. Ide e fazei, mas ide e dizei aos discípulos e a Pedro, que ele irá diante de vós para Galiléia, e ali o vereis, como vos disse. Olha, presta atenção. Jesus ressuscita, encontra as mulheres. Quando ele encontra as mulheres, ele fala com elas assim, olha, vai e fala com os discípulos e a Pedro, que vão para Galiléia, porque lá vão me ver. Então, aqui é o terceiro degrau da restauração de Pedro, sabe por quê? Porque o Senhor não chamou ele de Simão, mas chamou ele de Pedro. Simão é o velho nome de Pedro. Aqui ele chamou ele de Pedro, que é o nome que o Senhor deu para ele, um novo nome. Lembra que lá em João capítulo 1:40 o Senhor falou, tu és Simão, mas tu chamarás Cefas, Pedro. Então aqui o Senhor ide dizer a seus discípulos e a Pedro, quer dizer que o Senhor não lembra mais do velho homem de Pedro, não lembra mais de Simão, do velho homem, não lembra mais que ele negou ele 3 vezes, mas agora está dizendo para ele, olha, vá e fala com ele, que ele agora é Pedro, que ele não é mais Simão, quer dizer que ele é uma nova criatura, uma nova pessoa, é isso. Esse é o terceiro degrau da restauração dele. Agora, o quarto degrau está em Lucas 24, 34. Lucas 24, 34. Lucas 24, 34. Lucas, os quais lhe diziam, o Senhor ressuscitou verdadeiramente e já apareceu a Simão. Aqui é uma pessoa de fora falando, chama ele de Simão, uma pessoa de fora chamando ele de Simão, mas Jesus chamou ele de Pedro, lembra? Agora aqui, os quais lhe dizia, o Senhor ressuscitou verdadeiramente e já apareceu a Simão. Então aqui, no capítulo 24, 34, confirma lá 1 Coríntios 15, 5, porque em 1 Coríntios 15, 5, Paulo escreveu que o Senhor Jesus apareceu para Pedro, e aqui, confirma Lucas 24, 34, que realmente o Senhor apareceu para ele. O que é isso? É o encontro da misericórdia. O Senhor encontrou com Pedro depois que ele ressuscitou, representando o quê? O quarto passo da restauração da vida de Pedro, quer dizer, ele está sendo restaurado, porque ele agora teve um encontro com o Senhor novamente. Ele caiu, na verdade, desceu aquele degrau, agora ele está subindo. Cada vez que ele sobe, ele está se tornando um diamante, ele está se tornando uma pedra preciosa diante do Senhor. Esse é o quarto passo, né? Da restauração dele, o quarto degrau para subir. Agora, o quinto degrau para subir, o Senhor vai expor
o nosso irmão, né? Em João 21:16. João capítulo 21:16. Ó. E tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? A palavra tu me amas aqui é agapimis. Agapasme, do grego. É ágape, o amor ágape. E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que tenho afeto por ti. Aí ele respondeu: Filos, ou seja, ele está respondendo: eu amo o Senhor como eu amo qualquer um que está aqui, como amor de irmão. E disse Jesus: apacenta minhas ovelhas. Aqui, quando você lê, aqui o quinto, né? Aqui é o quinto passo da restauração dele. O Senhor está falando com ele assim: olha, tu me ama com o amor mais profundo que existe, Pedro? Pedro diz: ah, Senhor, eu te amo como amor de irmão. Mesmo assim, o Senhor fala com ele: apacenta minhas ovelhas. As ovelhas aqui, irmãos, era 8.000 almas que estavam lá. 8.000 almas. Porque Pedro ganhou na primeira pregação 3.000 almas, depois da segunda pregação ele ganhou 5.000. Então a igreja tinha 8.000 membros. A gente está falando: apacenta minhas ovelhas, essas 8.000 ovelhas. Quer dizer, o quinto passo da restauração de Pedro, que o Senhor está dizendo que Pedro vai ser o líder da igreja. Ele escolheu ele aqui para apacentar as ovelhas, para ser o líder da igreja. Agora, olha o sexto passo, o sexto degrau para subir. 21:17. Então perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tens afeto por mim? Ou seja, filemis. Quer dizer, agora o Senhor mudou. Agora o Senhor está falando, quer dizer, já que você me ama com esse amor de irmão, vamos ficar com esse amor mesmo? E Pedro entristeceu-se porque ele perguntou pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu tenho afeto por ti. Está falando, tu sabe que o único amor que eu consigo dar para o Senhor é o amor de irmão. Eu não consigo amar o Senhor com amor ágape ainda, mas eu te amo como amor de irmão por enquanto. E Jesus diz: apacenta minhas ovelhas. Novamente o Senhor está dizendo, esse aqui é o chamamento de Pedro. Primeiro Deus expõe a arrogância de Pedro, né? Mostrando que Pedro não amava Jesus como ele achava que amava, no versículo 16. Agora no 17, o Senhor mostra para ele: Pedro, olha, mesmo assim eu vou te chamar pela misericórdia. Apacenta minhas ovelhas. Então ele chama ele agora pela misericórdia. Aí vem o sétimo passo da restauração de Pedro, o último passo, né? Que é o último, sétimo aqui da restauração. Olha o que o Senhor fala com ele. Que ele vai vencer o eu dele. Ó, verdadeiramente digo que quando era mais jovem, tu te cingias e andava por onde queria, mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te conduzirá para onde tu não quer. Sabe o que o Senhor está dizendo? Olha, Pedro, agora tu vai onde você quer, tu coloca o cinto do jeito que você quer e vai onde você quer, mas você vai ficar velho e você vai ser carregado, outra pessoa vai te levar. O Senhor está falando com ele o seguinte, que se ele não vencer o eu dele, ele seria carregado em uma cadeira de roda espiritual, ministerial. É isso que o Senhor está falando com ele. Então o Senhor expôs ele, mas mostrando para ele também o seguinte, que ele ia vencer o eu dele no tempo certo. Então aqui nós estudamos o quê? Os 7 degraus que Pedro desceu e os 7 degraus que ele subiu. Mas agora presta bem atenção, quando Pedro sobe, Pedro agora, ele se tornou o que na verdade? Pedro na verdade agora, ele se tornou o que? Um diamante, uma pedra preciosa na presença do Senhor. E a vida dele foi toda direcionada dentro disso. Um diamante, ele tem 3. Você pegar um diamante, você vai ver que ele parece um triângulo em alguns lugares. Essas 3 facetas do diamante, nós vamos encontrá-la na vida de Pedro. A vida de Pedro, ela é baseada em 3. O número 3 é o número mais evidente na vida de Pedro. Quer ver? Vamos ver rapidamente. Aqui, ó. Primeiro, em 3 ocasiões, com Jesus, ele fala sobre o número 3. Por exemplo, ó, vamos ler alguns lugares aqui, ó. 3 ocasiões que Pedro está com Jesus. Vamos ver. Vamos ver alguns lugares rapidamente aqui, ó. Primeira ocasião, Mateus 16:16. Ó. Mateus 16:16. Mateus, capítulo 16, versículo 16. Já fala assim, olha. E respondeu Simão Pedro, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Está vendo? Aqui nessa ocasião, Pedro confessa. Ele confessa a Jesus. Eu falei que 3 aqui, mas o 3 que eu estou falando aqui agora é as 3 confissões de Pedro. A primeira confissão, ele confessa que Jesus é o Senhor aqui em Mateus 16:16. Esse aqui é o momento que
ele é interrogado, porque ele é interrogado 3 vezes, e nas 3 vezes que ele é interrogado, ele tem algo para dizer. Primeira vez que ele é interrogado, que Jesus fala, quem que eles dizem que eu sou? Aí ele dá a palavra, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A primeira interrogação que alguém interroga ele, são 3 vezes que Pedro é interrogado. A primeira vez que ele é interrogado aqui, aí ele afirma claramente que tu és o Filho de Deus. A primeira vez. Segunda interrogação, quer ver? Mateus 17, versículo 7. Ó. Outra vez que ele é interrogado. 7. Então Jesus aproximou-lhe e lhe disse. Não, eu estou lendo errado aqui. Peraí, irmãos. É 17, 27. 17, 27. Mas para que não os ofendamos, vai ao mar, lança o anzol no primeiro peixe que tirares, ao abrir a boca encontrarás um estandarte. Toma-o e entrega a eles primeiro por mim e depois por ti. Sabe o que é isso aqui? Pedro, nessa ocasião aqui, olha, o que ele faz? Ele é interrogado, alguém fala, Pedro, o seu mestre não paga imposto. Aí o que acontece? Pedro disse que ele pagava sim. Aí ele chega lá e fala com Jesus, mais uma vez eu me interrogaram e eu me precipitei e falei. Aí Jesus falou com ele, então vai lá, joga um anzol, você vai pegar um peixe, dentro do peixe, você vai encontrar um estandarte e vai pagar lá. Para mim e para você. Irmãos, Pedro era um pescador profissional. Ele jogava a rede e pegava muitos peixes. Agora imagine um pescador profissional com a vara lá, pescando um peixe só. Quer dizer que aqui ele foi interrogado e abriu a boca e falou que não devia, o Senhor o corrigiu. A outra vez, está lá sobre o amor, né? Que o Senhor pergunta para ele, tu me amas? Ele está sendo interrogado aqui. Lá onde nós lemos aqui a terceira vez que ele é interrogado. Então, Pedro foi interrogado 3 vezes. Outra coisa interessante sobre Pedro, que ele também é repreendido 3 vezes. Lá em Mateus 16, 22, sobre a cruz, o Senhor repreende ele. Jesus fala assim, Mateus 16, 22, olha, eu vou morrer na cruz e tal. Aí Pedro disse, não, o Senhor não vai morrer na cruz não. O que é isso? Não, Senhor, o Senhor não vai morrer na cruz não. Aí Jesus repreende ele e fala, aparta de mim, Satanás. Ele é repreendido. A segunda vez que ele é repreendido. A outra vez que ele é repreendido, essa é a primeira vez que ele é repreendido, sobre a cruz. Jesus fala com ele, aparta-te de mim, Satanás. Aí Jesus repreende ele. A segunda vez que Pedro é repreendido, que ele é repreendido 3 vezes. A segunda vez que ele é repreendido é quando Jesus está lavando os pés. João capítulo 18, versículo 8. Eu não vou ficar lendo aqui, vai ficar muito extenso a nossa aula. Mas aí, lá em João 3, no versículo 8, Jesus está lavando os pés dos discípulos. Quando ele está lavando os pés dos discípulos, aí Jesus vai lavar os pés de Pedro. Pedro fala, não vou deixar lavar meu pé não. Como é que você vai lavar o meu pé? Eu não aceito que você lavar o meu pé. E Jesus fala assim, se você não deixar eu lavar seu pé, você não tem parte comigo. Aí ele fala, então me lava a cabeça, os pés, lava tudo. É a segunda vez que ele foi repreendido. A terceira vez que ele é repreendido é lá na orelha do Malco, João 18, 10, 11, que ele corta a orelha do Malco. Aí Jesus fala, mete a tua espada na tua cintura, porque quem usa a espada, com a espada será ferido. Então o Senhor repreende ele pela terceira vez. Outra vez, o número 3 na vida de Pedro. Pedro vai ouvir a voz de Deus 3 vezes, lá em Atos capítulo 11. Do 11 ao 16, em Atos capítulo... falei errado. Atos capítulo 10, versículo 11 ao 16... Deus fala 3 vezes com Pedro, mata e come, mata e come, mata e come, mata e come, porque aquelas coisas ali impuras, Deus mandou matar e comer. Pedro falou, não, Senhor, eu não como nada impuro. Ali é porque o Senhor estava abrindo a porta para salvar os gentios, que vai na casa de Cornélio e salva Cornélio, mas ele ouve a voz de Deus 3 vezes, olha o número 3 de novo na vida de Pedro. Outra coisa interessante, Pedro, quando ele se converteu, ele foi chamado 3 vezes. João 1,40 ele foi chamado, Jesus o chamou. Mateus 4,19 ele foi chamado também para ser pescador de homens. E depois, Mateus 10,2 ele é chamado novamente. Então, o 3 de novo, ele foi chamado 3 vezes. Jesus chamou Pedro 3 vezes, contar 3 vezes a palavra, sede sóbrios. Pedro escreveu 3 vezes. Ele escreve, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, ele fala, sede sóbrios. Depois, em 1 Pedro 4,7, ele coloca de novo, sede sóbrios, quer dizer, vigia. 1 Pedro 5,8, ele fala de novo, vigia. Aquele homem que não vigiou antes,
agora está pedindo para você vigiar, porque ele aprendeu que você precisa vigiar, porque ele aprendeu não vigiando que você tem que vigiar. Por isso que ele foi o que? Lapidado, transformado para ser um diamante. Agora, uma outra coisa também, Pedro, interessante, o número 3 na vida de Pedro, interessante, que você sabe que Pedro negou Jesus 3 vezes, não foi? E também, não só negou ele, como Jesus interroga ele 3 vezes também, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Então a vida de Pedro foi transformada de um carbono a um diamante. Tudo que nós estudamos aqui é a primeira pedra do nosso curso. São 12 pedras, nós estamos na primeira. Você que está conosco, eu tenho um livreto, né? É uma apostila, um livreto que eu estou liberando para os irmãos, né? Os irmãos que quiserem adquirir, sobre as pedras desse curso, Pedras Preciosas. Você pode adquirir esse livreto, é o volume 1 ainda, né? Eu ainda tenho muita coisa para terminar dele, mas é a primeira parte, é uma apostila. Se você quiser adquirir, você me chama em inbox. Ela custa R$30, eu mando para você por e-mail. Não tem ela física não, é só por e-mail. Aí eu mando para você por e-mail. Daqui a pouco essa aula vai lá para o meu canal no YouTube e você entra lá, deixa o seu like lá, amém? Para que as outras aulas você possa receber, e nós continuaremos aqui estudando sobre as pedras preciosas nesse curso. Deus abençoe você. Quem ainda não se inscreveu, inscreva no nosso canal lá no YouTube, amém? Daqui a pouco vai estar aí aqui no grupo, lá tem outras aulas semelhantes a essa. Deus abençoe você e abençoe a sua casa e a sua família. Uma boa noite para você, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te agracie. Deus te abençoe. Você que esteve conosco aqui assistindo essa